celebramos a exaltação de Cristo pelo Pai, e Ele continua na história, agora com a força do Espírito Santo que celebramos neste domingo. Portanto, celebramos hoje o nascimento da igreja. Nascemos para a vida no Espírito e renascemos para o projeto de Deus, procurando falar a linguagem do Espírito, que é a linguagem do amor. Não é mais da lei, do Torá, que os judeus sempre criticaram e condenaram Jesus, os apóstolos, São Paulo. A igreja contém uma linguagem universal, que é a linguagem do amor, que vem de Cristo para o Pai. Portanto, é o contrário da Torre de Babel, né? Que foi as confusões, as divisões dos povos. Bebendo o mesmo Espírito que foi a base da ação da palavra de Jesus, a comunidade cristã vai provocar um julgamento de Deus na história. Reunida pelo Espírito de Jesus, a comunidade é uma epifania de Deus. Vai proclamar as suas maravilhas. Portanto, todos os povos são convocados e devem viver unidos nessa nova aliança. Portanto, agora nós estamos diante do tempo definitivo que formamos com Cristo um corpo, bebemos a unidade. Ninguém possui plenamente o Espírito, mas também ninguém está privado dele. Na união de todos é que forma o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. A comunidade recebe o mesmo Espírito que animou Jesus. O Espírito que sustentou a luta de Jesus para realizar o projeto de Deus é o mesmo Espírito que anima agora as lutas da comunidade cristã. Então o Evangelho São João vai sublinhar essa continuidade entre Jesus e seus discípulos. Então a criação da comunidade messiânica, a nova era inaugurada pela vitória de Jesus sobre a morte. Então nesse domingo, no Evangelho, na leitura de São João, ele vai refletir a prática cristã, que celebrava a memória da morte e ressurreição de Cristo. Ele se tornou o vencedor do mundo. Jesus declara: eu venci o mundo. As portas estavam fechadas, de medo, ainda sem o Espírito Santo, né? Nós sempre vamos estar diante do medo, né? Apavorados. Não havia aquela certeza. A morte de Cristo simboliza na comunidade a destruição, o pessimismo. Mas agora, com a vinda do Espírito Santo, eles vão proclamar a paz, shalom. Portanto, vencedor do mundo. Mas lembre-se que sempre vamos vencer através dos sinais da vitória nas mãos. As mãos furadas pelos pregos e o peito aberto pela lança. Portanto, era o mesmo Jesus. A realidade da comunidade vai continuar sendo dolorosa, mas também gloriosa. Então o ressuscitado não pode ser anunciado apenas em seu aspecto glorioso. As cicatrizes da mão são memória permanente das torturas sofridas. Então a comunidade que estava medrosa, porque ainda não possui o Espírito de Jesus. O medo é um freio que lhes bloqueia a tarefa de evangelizar. Agora, com a vinda do Espírito, são capacitados a ser anunciadores da vitória de Jesus sobre os mecanismos de morte, que São João vai falar exatamente o que é o pecado, né? É a mesma estrutura que levou Jesus à morte. A igreja vai enfrentar
a vida inteira, esta mesma sociedade. Jesus ressuscitado aparece para eles e sopra-lhes. É o sopro da vida nova. Então, naquele momento do sopro, lá no início do Gênesis, Deus soprou sobre o barro e nasceu o Adão e Eva. O sopro significa a força divina, o hálito de Deus, a energia de Deus. Agora Jesus vai passar para essa comunidade o mesmo sopro. Portanto, dentro da comunidade, nós temos que perdoar. E João fala, o pecado, para João, consiste em comprometer-se com a ordem justa que levou Jesus à morte. O pecado que vocês perdoarem, serão perdoados. Os que não perdoarem, não serão perdoados, dizia Jesus. Então, o que é o pecado? É toda a sociedade, tudo aquilo que leva contra a vida, contra a dignidade, contra a liberdade. Portanto, a comunidade da igreja tem que estar atenta o que ela pode perdoar e o que não pode perdoar. Perdoar significa promover a vida. Nós temos que quebrar os mecanismos que procuram destruí-la, conscientizar as pessoas, desmascarando os interesses ocultos dos poderosos. Então Jesus dá o poder de perdoar ou não perdoar. Portanto, é uma função que mostra onde tem a vida, onde não tem. Então os discípulos vão manifestar agora em atos concretos esse amor gratuito e generoso. É o testemunho da comunidade que vai levá-los à vida nova. O testemunho, diante desse testemunho, vai acontecer o mesmo que aconteceu com Jesus. Haverá quem aceita e haverá quem endurece, rejeita. Então nós temos que saber que na evangelização nunca vai ser fácil. Vai ser sempre